A introdução: os jogadores franceses estão fazendo uma admissão impressionante após sua eliminação na Copa do Mundo. De Kylian Mbappé a Ryan Cherki. Várias estrelas admitiram abertamente que a Espanha era simplesmente muito boa, com alguns até prevendo que vão ganhar a Copa do Mundo. Vou te atualizar. Vamos estabelecer a cena, porque importa. Esta foi a semifinal da Copa do Mundo. Não um amistoso, não um jogo de grupo. O jogo que decide quem joga pela taça. A França entrou como um dos 2 maiores favoritos restantes no torneio. Número 1 do mundo pela FIFA. A Espanha entrou classificada em terceiro. No papel, isto deveria ser uma moeda ao pior para Les Bleus. No campo, não foi perto. A Espanha garantiu seu lugar na final da Copa do Mundo de 2026, com uma vitória abrangente de 2-0 sobre a França. Um pênalti convertido por Mikel Oyarzabal e um gol marcado no segundo tempo por Pedro Porro, assegurando a vitória durante uma exibição dominante em Dallas. Mikel Oyarzabal abriu o placar cobrando um pênalti logo aos 22 minutos de jogo, depois que Lucas Digne derrubou Lamine Yamal dentro da grande área. Pedro Porro dobrou pouco depois da marca de 1 hora, com um dos gols coletivos mais limpos do torneio. E era isso. Fim de jogo. O sonho da França de uma terceira final de Copa do Mundo seguida desapareceu. Agora é aqui que a história fica interessante, e esta é a parte que realmente merece a manchete. Após o apito final, os jogadores franceses não se esconderam atrás da má sorte ou de um árbitro ruim. Eles disseram, sem rodeios, que a Espanha era a melhor equipe. Comece com o capitão. Kylian Mbappé se colocou na frente dos repórteres e desmontou o desempenho de seu próprio time peça por peça. Ele disse, não jogamos o jogo que queríamos, tecnicamente, taticamente. Quando você não faz o que tem que fazer em uma semifinal de Copa do Mundo, você não ganha. Isso não é um homem reclamando dos árbitros. É o melhor jogador do time criticando o seu próprio lado. Ele foi mais longe. Mbappé disse que a Espanha é melhor que nós em controlar um jogo, admitindo que a França não conseguiu fazer isso e foi muito imprecisa tecnicamente, incapaz de prejudicar a Espanha quando tiveram a chance. Pense no que isso significa, vindo justamente de quem deveria fazer a diferença em campo. Ele não diz que a Espanha teve sorte, e sim que foi construída melhor para aquele confronto específico, e a França não conseguiu fazer nada sobre isso. Depois há o problema de recuperação de bola, que o próprio Mbappé também apontou como um fator. Ele disse que mesmo quando a França recuperava a bola, seus primeiros toques não eram bons o suficiente, e só por si só, isso já é suficiente para explicar uma derrota. Esse é um capitão fazendo uma autópsia ao vivo na televisão, em tempo real, sobre ele mesmo e seus companheiros. Agora vamos trazer a segunda voz, porque é aqui que isso deixa de ser apenas um cara sendo humilde. E começa a parecer uma confissão de time completo. Ryan Cherki, um dos únicos jogadores franceses que realmente parou para falar com repórteres naquela noite. E ele também não suavizou nada do que disse. Ele disse que não sabia o que dizer, que a Espanha foi melhor que a França em cada aspecto do jogo e também mais faminta. E que, mesmo acreditando que a França seja o melhor time no papel, naquela tarde específica a Espanha havia sido melhor. Leia de novo. Cherki está mantendo 2 ideias ao mesmo tempo. A França é teoricamente o lado mais forte, mas a Espanha foi simplesmente superior no dia que mais importava. E não parou por aí. Em outra entrevista, divulgada por vários veículos, Cherki disse que a Espanha foi melhor em todos os aspectos do jogo, que eles queriam mais do que a França. E que enquanto está convencido de que a França é o melhor time, naquela tarde a Espanha foi superior. Esses são 2 dos jogadores mais importantes da França. O capitão e o talento atacante em destaque fazendo sua estreia no torneio vindo do banco, ambos chegando independentemente ao mesmo veredito exato alguns minutos após sair do gramado. E então uma terceira voz entrou na conversa, exceto que esta nem mesmo jogou na partida. Patrick Vieira, realeza do futebol francês, um vencedor da Copa do Mundo em 1998. Foi ao ar e também não se segurou. Ele disse que o time estava realmente desapontado com o resultado, mas principalmente com o desempenho. Que a França precisava que seus craques brilhassem, e eles não brilharam. Que não era 1 ou 2 jogadores, mas todos eles coletivamente, e que foi realmente ruim. Vieira não parou em criticar seu antigo time. Ele se virou e deu crédito diretamente à Espanha. Ele disse que a Espanha foi o melhor time, acrescentando que tinha previsto que a Espanha precisaria estar no seu melhor para vencer a França, e estava. Ele até destacou como a defesa da Espanha sufocou completamente a maior arma da França, dizendo que Olise era o homem principal que a França precisava com a bola. Mas a Espanha o impediu de jogar. Ele não conseguiu a bola. E a Espanha venceu o jogo em cada aspecto. A França simplesmente não compareceu. 3 vozes. Mbappé, Cherki e Vieira. 3 pontos de vista diferentes. Capitão, estreante e lenda analista. Todos dizendo exatamente a mesma coisa sem coordenar. Não é uma citação isolada tirada de contexto. Esse é um time
e seu estabelecimento de futebol, olhando a gravação e concordando que a Espanha foi simplesmente o melhor lado. Nem mesmo o técnico da França conseguiu contestar isso totalmente. Didier Deschamps gastou parte de sua coletiva de imprensa questionando o árbitro sobre a decisão de pênalti, mas até o relatório cobrindo sua reação teve que admitir que penalidade controversa ou não. Era difícil fazer o caso de que a vitória da Espanha não era bem merecida, com a Espanha sendo o melhor time em ambos os lados da bola durante a semifinal. Então esse é o título entregue direto da fonte. Agora vamos entender por que aconteceu, porque dizer que a Espanha foi melhor não explica nada. Há uma máquina por trás desse resultado, e ela tem desmantelado silenciosamente a França há 3 verões seguidos. Eis o que torna essa derrota diferente. Não foi um choque isolado. Este foi o 3º ano seguido em que a Espanha fez exatamente isso com a França, numa semifinal de um grande torneio. Volte a Euro 2024. A Espanha venceu a França na semifinal lá também, 2-1, a caminho de vencer o torneio inteiro. Então, no verão passado, na semifinal da Liga das Nações da UEFA, Espanha e França jogaram uma partida de caos absoluto. A Espanha chegou a abrir 5-1 antes de a França marcar 3 gols nos minutos finais para deixar o placar mais respeitável, mas a Espanha ainda venceu por 5-4. Agora a semifinal da Copa do Mundo faz 3 verões seguidos, 3 competições diferentes, e a Espanha saiu por cima todas as vezes. Fox Sports apresentou claramente: esta foi a 3ª semifinal seguida em que a Espanha eliminou a França em um grande torneio. A vitória 2-1 na Euro 2024, depois uma vitória emocionante 5-4 na Liga das Nações do ano passado. E agora o triunfo nesta Copa do Mundo, com gols marcados por Mikel Oyarzabal e Pedro Porro. E não é apenas sobre a França especificamente. A Espanha tem construído silenciosamente uma das corridas mais dominantes na história do futebol internacional. La Roja está a caminho da final da Copa do Mundo de 2026 depois de dominar completamente a favorita do torneio França na semifinal, estendendo sua sequência invicta para 37 partidas, igualando o recorde internacional de todos os tempos mantido pela Itália. Deixe esse número sentar por um segundo. 37 jogos sem uma derrota. A última vez que a Espanha realmente perdeu uma partida foi 26 de março, 2024, uma derrota de 1-0 para a Colômbia em um amistoso. Tudo desde então. Cada teste competitivo real, a Espanha superou invicta. Isso inclui vencer o Campeonato Europeu no verão passado. Isso inclui dominar esta Copa do Mundo inteira com uma defesa que praticamente não sofreu nada. Porque eis a estatística que deveria assustar todo mundo que ainda está no torneio. A vitória da Espanha sobre a França foi uma atuação completa e dominante, e veio de um time que sofreu apenas um único gol em 7 jogos nesta Copa do Mundo. Um gol. Em 7 partidas. Contra um campo que inclui alguns dos melhores talentos ofensivos do planeta. Antes daquela semifinal, muita gente achava que o caminho da Espanha tinha parecido mais instável do que o da França. A rota da Espanha para a semifinal tinha atraído menos atenção do que a da França. Seu empate na abertura contra Cabo Verde foi visto como uma decepção. E suas vitórias do grupo sobre Arábia Saudita e Uruguai não eram vistas como prova conclusiva de que pudessem lidar com os times mais fortes do torneio. O jovem prodígio da equipe, Lamine Yamal, ainda vinha lidando com um problema muscular na coxa, que havia limitado sua participação logo na fase inicial do torneio, com o técnico essencialmente prometendo que seu grande desempenho ainda estava por vir. Esse contexto importa porque significa que a França não perdeu para um time no pico da expectativa. Eles perderam para um time que tinha deixado as pessoas tranquilamente desapontadas por 6 jogos e depois produziu seu melhor desempenho do torneio no momento exato em que mais importava. Isso é mais assustador num adversário do que dominar desde o primeiro jogo. Significa que a Espanha ainda tem cartas na manga. E os próprios jogadores da Espanha sabem disso. Antes da partida, Yamal já tinha colocado o alvo em suas próprias costas, dizendo aos repórteres: se a França deveria temer alguém, somos nós. Dado quantas pessoas tinham descartado isso como bravata adolescente, vale a pena apontar o que aconteceu em seguida. A Espanha eliminou a seleção francesa, os Les Bleus, no Campeonato Europeu de 2024 e depois de novo na Liga das Nações de 2025. E muitos duvidaram da confiança de Yamal. Mas no final, o adolescente estava certo. Estes são 3 torneios seguidos em que um jogador espanhol essencialmente acertou seu tiro contra a França, e a Espanha entregou toda vez. Isso não é mais uma rivalidade da forma como as pessoas costumavam pensar sobre França e Espanha. Transformou-se em algo mais próximo a um sistema que tem o número da França. E todo mundo parece saber disso, exceto talvez os torcedores franceses que ainda esperam um resultado diferente. Então o padrão está estabelecido. Agora vamos desvendar exatamente como a Espanha faz isso, porque o mecanismo por trás dessas vitórias é o mesmo toda vez. E não se trata de poder de estrela. É sobre uma posição específica no campo que a França nunca resolveu.
Se você quer entender por que as maiores estrelas da França desapareceram do campo em Dallas, você não começa com os atacantes. Você começa no meio do campo, com um jogador que se tornou um problema tático inteiro por si só. Rodri. Vencedor da Bola de Ouro. E, segundo quase toda a imprensa que cobriu o jogo, Foi o jogador mais decisivo em campo, mesmo sem marcar nenhum gol ou dar assistência para eles. A Sports Illustrated colocou da forma mais direta possível. Desde o momento em que o jogo começou, Rodri quase sozinho anulou o brilhante Michael Olise, frustrando-o a tal ponto que ele passou a recuar bem mais para tentar receber a bola, ou então migrava para a ponta direita para tentar a sorte contra Marc Cucurella. E como resultado, o atual vencedor da Bola de Ouro Ousmane Dembélé teve que se deslocar centralmente para o território de Rodri e desapareceu da partida. Pense na reação em cadeia ali. Um meia fecha Olise. Isso força Dembélé, o atual vencedor da Bola de Ouro, lembre-se, para fora de sua posição natural apenas para encontrar a bola. E quando Dembélé se move, ele corre direto para o mesmo problema. Um jogador, quebrando dois dos melhores atacantes do mundo, apenas ficando no espaço certo. A análise tática do Business Standard deixou o mecanismo ainda mais claro. Rodri forneceu a autoridade central, Olmo e Ruiz encontraram espaço ao seu redor. Porro e Cucurella ofereceram largura e energia, e Yamal deu à Espanha imprevisibilidade enquanto Oyarzabal forneceu compostura em momentos decisivos. Cada peça dessa máquina espanhola foi montada com um único objetivo: proteger e potencializar o que Rodri faz no meio-campo. E não foi sutil. Rodri dominou os confrontos físicos no meio do campo, permitindo que Ruiz e Olmo operassem mais acima no campo. Enquanto o jogador mais próximo da França, geralmente Olise, passou muito da partida tentando fechá-lo sem sucesso. E cada tentativa de pressão que falhava acabava criando ainda mais espaço para outro meio-campista espanhol. Toda vez que a França tentou pressioná-lo, isso se reverteu e apenas abriu mais espaço para alguém mais em azul. Na reta final do jogo, a situação já tinha ficado constrangedora. A diferença ficou ainda mais evidente no meio-campo, com Rodri, Fabian Ruiz e Olmo criando repetidamente triângulos de passe ao redor dos jogadores centrais da França, atraindo-os para frente e abrindo espaço atrás deles, a ponto de os torcedores espanhóis responderem a sequências de passe prolongadas com gritos de olé, enquanto a França perseguia a bola sem ameaçar recuperar o controle. Gritos de olé. Em uma semifinal da Copa do Mundo. Contra o time que entrou ranqueado em primeiro lugar no mundo. Isso não é um detalhe do placar. É uma multidão vendo um time fazer o outro parecer amador em pura retenção de bola. Noite após noite, mesma história. Os números respaldam o quão completo foi. A nota de Rodri de múltiplos, os meios de comunicação após a partida, uma nota 8 de 10. Descrito como tendo fechado completamente qualquer e todo o tráfego pelo meio do campo. E facilitou cada parte da vida de seus companheiros de time. Logo ao seu lado, Fabian Ruiz recebeu a mesma pontuação, igualando Rodri em roubadas de bola com 4 cada. E devorando bolas de 50 e 50 por todo o terço do meio. Compare isso com como o meio de campo da França foi avaliado. Não foi bom. Aurélien Tchouameni e Adrien Rabiot não possuíam o alcance de passe ou visão necessária para desmantelar uma defesa espanhola disciplinada. Nem Manu Koné, o reserva, e a única verdadeira fonte de imaginação no meio de campo da França era Olise, que não tinha nenhuma em Dallas naquele dia, carecendo da fisicalidade para vencer suas batalhas individuais com Rodri ou Cucurella. Este é um jogador de 200 milhões de euros, um dos meio-campistas ofensivos mais criativos de todo o mundo, descrito como intimidado fisicamente para fora de uma semifinal da Copa do Mundo. E há uma razão pela qual esse confronto específico é tão prejudicial para a França no futuro, além do resultado. O Business Standard resumiu a lição de todo o jogo em uma linha. O desempenho reforçou uma verdade duradoura sobre o futebol de eliminação. Os atacantes estrelas frequentemente decidem em momentos isolados, mas os meio-campistas de elite determinam as condições em que esses momentos podem ocorrer, e Rodri garantiu que os atacantes da França raramente recebessem tal oportunidade. Esse é o jogo inteiro, certo? A França construiu sua campanha no torneio em torno do brilho individual na frente. A Espanha construiu a sua em torno do controle da plataforma que esses atacantes precisam para operar. E quando os dois sistemas colidiram na única partida que realmente importava, a plataforma venceu o brilho. Toda vez que a França tentava resolver com mais mudanças ofensivas, eles esbarravam na mesma parede, porque a parede não era um jogador, era uma estrutura. Rodri como pivô defensivo, com 4 ou 5 outros jogadores se movendo, para proteger o espaço ao redor dele. Esse é o como. Agora vamos ver exatamente o que esse mecanismo fez, individualmente aos nomes mais famosos da seleção francesa. Porque o colapso no ataque não foi algo abstrato, aconteceu com superastros reais e específicos.
um por um, na frente de todos. A França entrou neste torneio com talvez a linha de frente mais assustadora, deixada na competição. Durante todo o torneio, a França não sofrera mais de um gol em nenhum jogo, e eles tinham marcado 16 gols contra 2 dos seus adversários, com Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé combinando para marcar 13 desses gols, enquanto Michael Olise ofereceu 5 assistências. Essa é a máquina que apareceu em Dallas. Eis o que aconteceu com ela. Comece com Mbappé, o capitão, o cara que admitiu a derrota na parte 1. Seus números subjacentes daquele jogo são quase difíceis de acreditar para um jogador de seu calibre. Mbappé, Dembélé e Olise, que eletrizaram durante todo o verão, combinaram por 2 chutes surpreendentes na meta, nenhum vindo de Mbappé, que também não conseguiu criar nenhuma única chance, e completou apenas 12 passes em 90 minutos inteiros. 12 passes completados. Em uma semifinal da Copa do Mundo. Isso não é apenas um jogo ruim, é um capitão que praticamente não tocou na bola, de forma relevante durante quase toda a noite. As notas de jogadores da NBC Sports confirmaram isso com um detalhe brutal. Mbappé não tentou seu primeiro chute do jogo até o 6-7 minuto, bloqueado imediatamente por seu pé, e acertou 1 em 6 nas tentativas de drible. Não o primeiro superastro a se perder na ilha do Rodri, mas certamente o mais notável a fazer isso em uma semifinal da Copa do Mundo. Depois a Dembélé, o vencedor do Ballon d'Or em exercício, lembre-se, o melhor jogador individual do mundo pelos padrões desse prêmio apenas alguns meses antes. Ele não teve apenas um jogo tranquilo. Basicamente não jogou nada num sentido ofensivo. Dembélé não tentou nenhum único drible durante toda a partida, e seus únicos 2 chutes vieram no 96º e 97º minutos, depois que a partida já havia sido decidida, bem dentro do tempo de compensação, quando a Espanha já havia feito suas substituições e aliviado a pressão. E Olise, o motor criativo que todos esperavam desbloquear a defesa da Espanha. Ele simplesmente desapareceu. Ele teve apenas um toque dentro da área de penalidade, em 72 minutos de jogo, e quase não se aproximou dela pelo resto do tempo, com a maioria dos toques perto do meio-campo, desesperadamente procurando pela bola em vez de ela encontrá-lo. Um toque na área. 72 minutos em campo. Esse é um talento criativo com 5 assistências sendo privado do único lugar onde ele realmente causa dano. Não foram apenas esses 3. O colapso desceu por toda a primeira linha. A defesa da Espanha, que havia sofrido apenas um gol em 7 jogos na Copa do Mundo, Que os conduziu à vitória por 2-0, com jogadores como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué e Ryan Cherki, todos tornados tão inúteis quanto os jogadores de sua imensa qualidade podem ser. 6 jogadores ofensivos, todos neutralizados na mesma partida. Isso não acontece por acaso, e também não acontece simplesmente porque um jogador teve um dia ruim. Isso acontece porque um sistema defensivo eliminou todas as opções de uma vez. France 24 resumiu a totalidade disso de uma forma que dói, apontando como a primeira linha continuou falhando a cada turno. Ousmane Dembélé apresentou quase nenhuma ameaça, enquanto Bradley Barcola E seu substituto, Doué, foram igualmente diretos, deixando o ataque tão elogiado da França parecendo estranhamente impotente, com um momento de magia de Mbappé, nunca chegando durante toda a noite. Havia também uma trama secundária cruel acontecendo do outro lado da bola, que tornou uma noite difícil ainda mais difícil. William Saliba, o melhor defensor da França, se machucou no início. Saliba, que tinha sido jogando com sucesso através de um problema nas costas e outros incomodos o verão todo, não conseguiu continuar em Dallas, caindo no chão depois de simplesmente voltar para sua própria metade, sem qualquer pressão de nenhum jogador vestindo branco, antes de ser atendido e imediatamente sair de campo. Seu substituto, Maxence Lacroix, fez parecer que era apenas uma questão de tempo, antes que o momento ficasse grande demais para o zagueiro, tendo sido inconstante em sua única outra aparição naquele verão. Então a França não foi apenas superada em força total. Eles perderam seu melhor zagueiro no meio da partida contra um ataque espanhol, que tinha Yamal, Olmo e Oyarzabal todos alternando posições em áreas perigosas, e tiveram que colocar uma opção mais frágil na maior partida do ano. Juntando tudo isso, um capitão reduzido a 12 passes, um vencedor da bola de ouro com 0 dribles, um meia criativo privado da bola, e uma defesa sem seu melhor zagueiro durante a maior parte da partida. E você começa a ver exatamente por que os próprios jogadores saíram do campo e disseram aos repórteres que a Espanha foi melhor. Não é uma opinião quando a estatística confirma isso jogador por jogador. É uma confissão que corresponde às evidências. Então, para onde isso deixa todos? França vai para casa.
Espanha vai para a final, carregando aquela série de 37 jogos invictos para a maior partida do esporte. Uma vitória longe de um segundo título da Copa do Mundo. E o tom dentro do campo espanhol após o apito final em Dallas disse tudo sobre onde suas cabeças estão. Muito depois do apito final, quando os cortadores de grama saíram para manter a grama e as equipes de transmissão faziam seus registros, os torcedores espanhóis ficaram dançando e cantando ole, 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 pelo estádio, onde seu time tinha acabado de entregar uma performance dominante para garantir um lugar na segunda final de Copa do Mundo do programa. O gerente Luís de la Fuente, que havia sido atrasado para sua própria coletiva de imprensa por causa de uma ligação de parabéns da realeza espanhola, tentou explicar a fórmula nos termos mais simples que pôde. Ele disse: fizemos isso com disciplina, sendo organizados, com sacrifício, com comprometimento, com esforço. Acho que o que fazemos melhor como jogadores de futebol espanhol é interpretar e ler o jogo. Eles sabem como se comportar nas fases defensivas e ofensivas e no meio-campo. E a visão externa sobre a posição da Espanha hoje confirma tudo o que os jogadores franceses disseram sobre eles. O próprio título da Fox Sports após a partida chamou a Espanha de sentindo-se imbatível e observou que este era o terceiro verão seguido em que a Espanha eliminava a França nesta mesma fase de um grande torneio, com uma série de 37 jogos invictos e uma sensação avassaladora de que continuará crescendo. Esse é o pano de fundo para a final agora. Quem quer que a Espanha enfrente, e é quem vencer a outra semifinal, entra nessa partida sabendo que o time à sua frente fez exatamente isso contra o outro favorito principal do torneio. Não apenas passou por eles, os desmontou, de acordo com os jogadores que viveram isso. Para a França, as consequências vão além apenas do placar também. Este foi o último verdadeiro tiro de Didier Deschamps a outro título com este grupo. Para Deschamps, que treinou a França por 14 anos e a levou ao título da Copa do Mundo em 2018. Isso marcou sua chance final de garantir outro campeonato da Copa do Mundo, já que ele planeja deixar o cargo ao final deste torneio, com apenas a partida de terceiro lugar para gerenciar. Então essa perda não apenas encerra um torneio. Encerra uma era para o futebol francês, com o técnico que conquistou tudo em 2018 se despedindo depois de uma noite, onde seu próprio capitão estava na zona mista e disse ao mundo que o outro time era simplesmente melhor. E essa é realmente a história aqui. Não uma conspiração, não uma desculpa, não uma decisão do árbitro, mesmo que Deschamps claramente quisesse relitigar a cobrança de pênalti depois. Apenas jogador após jogador, independentemente, em pé na frente das câmeras e admitindo a verdade do que tinham vivido no campo. Mbappé lamentando seus próprios fracassos táticos. Cherki dizendo que a Espanha queria mais. Vieira, ele próprio campeão mundial, disse que a Espanha mereceu. E uma planilha de estatísticas, 12 passes completados aqui, 0 dribles lá, um toque na área, que confirma cada palavra do que foi dito. A Espanha não precisava se exaltar depois de Dallas. A França fez a conversa por eles. E com uma série invicta de 37 jogos intacta e uma final ainda para jogar, o resto do mundo agora fica se perguntando se alguém está realmente construído para pará-los, porque o time, que se supunha ser a maior ameaça, simplesmente admitiu, em voz alta,